Paz de Deus, hamburgueiros, como é que vocês estão? Mais um domingão, mais uma mensagem. Estou aqui hoje no parquinho, o parquinho está um pouco cheio, então eu estou um pouco tímido. Mas a palavra diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, então isso não pode me frear e não vai me frear. Estamos aqui para mais uma palavra. Mas antes de começar a mensagem de hoje, eu quero dar um testemunho. Aconteceu uma coisa muito legal essa semana. Tem uma pessoa lá no trabalho, no meu serviço, que eu sempre falo da Bíblia para ela. A gente sempre conversa, ela não é crente, ela fala que não é a praia dela, enfim. Mas ela tem um coração aberto para escutar. Eu não vou revelar nomes aqui, obviamente, para não expor, mas se esse vídeo chegar nela, eu tenho certeza que ela vai se identificar. Então fica aqui o meu abraço, né? Enfim, aí estávamos conversando essa semana, porque ela estava com uma série de questões emocionais, e eu conversei com ela a respeito de perdão essa semana, com essa pessoa. A importância do perdão, o que significa perdoar, o que significa ser perdoado, né? Que o perdão não tem a ver com a outra pessoa, mas sim conosco, com a gente se libertar daquela dor que essa pessoa nos causou. Conversamos ali um pouco, uns 15 minutos. Foi apenas mais uma conversa na qual eu tentei plantar uma sementinha da Bíblia no coração dela. Aos pouquinhos eu vou tentando, vou insistindo. Enquanto ela está aberta a ouvir, eu não desisto, né? Enfim. E no dia seguinte, essa pessoa ela me chamou para dar um testemunho. Naquele dia que nós conversamos, à noite, na hora de dormir, ela estava com o coração muito cheio, muito pesado, com muitos sentimentos ruins, estava acumulando muito lixo emocional, não estava conseguindo dormir, e aquilo já estava começando a refletir no corpo dela. Ela estava começando a psicomatizar no corpo, dores no corpo, daquelas emoções ruins que ele estava sentindo, daquele lixo emocional que ele estava guardando. E aí naquele momento ele, não vou dizer que orou, mas ele falou com Deus e disse: Deus, se o Senhor existe mesmo, tira isso de mim agora, né? E ali, no mesmo instante ele me contou que ele se mexeu, né? Virou na cama, sentiu um estalo forte, a dor passou e o sentimento ruim que estava no coração também aliviou e ele conseguiu dormir. No dia seguinte ele veio me contar isso. Logo depois a gente conversar sobre perdão. Ele costuma falar, essa pessoa, né? Acabei de entregar ele aqui, mas é um pouco óbvio, né? Mas essa pessoa, ela costuma me falar que ser crente não é a praia dela, né? E aí eu quero entrar num ponto aqui, eu vou parar um pouco o testemunho para entrar num ponto muito importante. Ela não é a primeira pessoa, essa pessoa ela já teve contato com a palavra, com o evangelho. Mas o que acontece? Em algum momento ela foi escandalizada. Ela não é a primeira pessoa na minha vida que já passou por isso. Pessoas com as quais eu tenho tentado falar da palavra e elas têm muita resistência, elas não querem saber, tem até uma certa aversão, porque em algum momento essas pessoas tiveram contato com a palavra, tiveram contato com a religião, mas foram escandalizados por pessoas e instituições que não servem a Deus, né? Foram escandalizados por pessoas e instituições que são gananciosas, pessoas e instituições que desejam, que não agregam o evangelho na vida de ninguém, mas que escandalizam o evangelho, agindo de forma errada, agindo de forma exagerada, pessoas e instituições que alimentam aquele estereótipo de que o pastor é um ladrão, de que a igreja só quer o seu dinheiro, pessoas e instituições que alimentam esse estereótipo agindo de uma maneira que é completamente contrária ao evangelho e à palavra de Cristo, né? Eu tenho pessoas próximas a mim que hoje têm uma aversão da palavra e da mensagem de Deus, porque em algum momento foram escandalizados, seja numa igreja, seja por um pastor. Na verdade a gente nem pode chamar de pastor, né? Mas por essas pessoas e instituições que se dizem cristãs, que se dizem tementes a Deus, mas que de cristãs e tementes a Deus não tem nada. Elas escandalizam o evangelho e essas pessoas serão cobradas. Essas instituições serão cobradas por Deus, porque ao invés de trazer as pessoas para a palavra, para a transformação do evangelho de Cristo, trazer as pessoas para a verdade de Deus, elas estão afastando as pessoas, escandalizando o evangelho e escandalizando o nome de Cristo, escandalizando o nome de Jesus e de Deus, escandalizando e blasfemando contra o Espírito Santo. Então essas pessoas
elas serão cobradas, porque existem pessoas na minha vida, eu tenho certeza que se você está ouvindo esse vídeo, você também deve conhecer, que tem a aversão da palavra, que só de ouvir a palavra pastor, ou evangélicos, ou igreja, já tem a ligação, a conotação de que são ladrão, de que o pastor é ladrão, de que a igreja só quer o seu dinheiro, de que, enfim, todos esses absurdos que a gente ouve. Então, assim como eu tenho essa pessoa próxima e tantas outras também, existem muitas outras por aí que estão afastadas da palavra de Deus, que poderiam estar servindo, que poderiam estar sendo atuantes no reino de Deus, mas que foram escandalizadas de alguma forma e que por isso hoje estão longe da palavra. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu queria deixar uma coisa muito clara aqui, que Bíblia não é religião. Essa é uma coisa muito importante que a gente tem que entender. As religiões se apoderaram da Bíblia para criar sua série de regras, sua série de doutrinas. Por que elas se apoderaram da Bíblia? Porque a Bíblia é a única coisa que está dando certo há mais de 3.000 anos. A Bíblia é a única coisa que pode dar certo e transformar. O Evangelho de Cristo é a única coisa que transforma a vida do homem. Então as igrejas se apoderaram da Bíblia para poder criar as suas doutrinas, suas regras, sua liturgia. Eu estou dizendo que é errado? Não é. Eu acho importante. Eu sou uma pessoa espiritual pela palavra, mas também sou religioso. Eu frequento a minha igreja, eu presto culto, eu honro vários ritos da igreja. São importantes. Mas a Bíblia não é religião, a Bíblia não é sobre isso. A Bíblia é sobre espiritualidade, né? A religião ela é muito importante, por exemplo, para pessoas... Existem pessoas, por exemplo, que saíram de um problema tão profundo, de um buraco tão fundo, que elas precisam da regra da religião, daquele dia a dia, daquela série de condutas impostas pela religião, baseados na Bíblia, para conseguir seguir a palavra. Existem pessoas que precisam disso. Eu sigo vários desses ritos, porque eu faço parte de uma igreja. Mas a Bíblia não é sobre isso, né? A Bíblia não é religião. A Bíblia é sobre espiritualidade, sobre o seu relacionamento com Deus, sobre seguir princípios que agradam a Deus e que vai refletir na sua vida. São promessas de Deus. A Bíblia é um manual de instrução para que a gente tenha uma vida plena e próspera. Não tem a ver com religião, tem a ver com espiritualidade, né? Enfim, feito esse pequeno desabafo aqui, a pessoa ela me deu esse testemunho e eu fiquei muito feliz porque qual que é o problema? Ela tem um problema que muitas pessoas têm, um problema emocional, que é guardar o lixo emocional que as pessoas jogam em você. Eu ouvi uma analogia, uma metáfora recentemente e eu achei maravilhosa, eu tenho usado para todas as pessoas com quem eu converso sobre isso, que quando você está tirando o lixo da sua casa. Eu imagino que isso seja uma função aí em todas as casas dos homens, pelo menos lá em casa Quando você tira o lixo da sua casa, você leva para o lixo, né? Você não leva para o cofre. Você já viu alguém pegar o lixo lá da cozinha, amarrar tudo certinho, fechar, aí pegar aquele saco de lixo e levar para o cofre ou para o seu armário? Não, você não leva o lixo para o cofre da sua casa. Por quê? Porque o lixo é para ser levado na lixeira. O cofre é para você guardar coisas preciosas. Aquilo que mais é precioso para você, não só como valor monetário, mas valor sentimental, valor emocional. No cofre você guarda o que é precioso, aquilo que você tem muito zelo. Então, por que quando as pessoas jogam o lixo emocional delas sobre você, você guarda no seu coração? O cofre, ele é o coração da sua alma. Lá no livro de Provérbios diz: dentre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, por que quando as pessoas jogam lixo emocional em cima de você, você leva para o coração? Não é para levar para o coração. O lixo é para ser jogado no lixo. E essa pessoa, ela tem muito problema com isso. Ela guarda muitas coisas dentro do coração, num nível de que às vezes começa a dar dor física, né? Então a gente tem que sempre ter isso em mente. As dores emocionais, o lixo emocional das pessoas, que as pessoas jogam em nós temos que jogar no lixo. Nós não podemos guardar no nosso coração. Dentre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque do teu coração a partir do teu coração você toma todas as decisões da sua vida. Se você guardar lixo emocional dos outros, você vai começar a falar
coisas que não são de você, que você não deveria estar falando, vai começar a tomar decisões que você não deveria estar tomando, agir de maneira que você, com as pessoas, machucar as pessoas, algo que você não faria se você estivesse limpo. Então, lixo emocional das pessoas é para ser jogado no lixo, não guarde no seu coração. Amém? E aí isso me deixou muito feliz, esse testemunho, por quê? Porque me provou duas coisas. A primeira está lá em Josué capítulo 1, versículo 8, que ele fala: não se canse de falar sobre as palavras desse livro às pessoas, antes medita nela dia e noite para que você também esteja seguindo. Não se canse de falar sobre as palavras desse livro para as pessoas. Às vezes a gente vai falando e acha que não está tendo efeito, mas as sementinhas estão lá. Se você tem um coração aberto a ouvir, cada sementinha que você planta está lá. Uma hora ela vai encontrar terra fértil, né? Todas essas conversas que eu tenho com ele sobre a Bíblia, com essa pessoa, eu tenho certeza que ficam guardadas dentro dela. E no momento oportuno, no momento em que ele estava sozinho, com dores, deitado, né, na casa dele, na intimidade dele, ele se lembrou de Deus, que clamou a Deus e Deus atendeu, porque o Espírito Santo ele não para de agir. Tem uma passagem lá em João capítulo 16, eu vou abrir aqui pra gente ler junto. João capítulo 16, versículos 7 e 8. João 16, versículos 7 e 8. Olha só, gente, que fala: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. São palavras de Jesus, tá? Vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. São palavras de Jesus que ele precisava voltar ao Pai, ele precisava ser sacrificado na cruz e voltar aos céus para que o Espírito Santo descesse à terra, né? O Consolador que ele fala aqui é o Espírito Santo. E aí tá aqui, ó, a parte mais importante: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, por que eu tô lendo isso? Porque sempre que a gente fala de Deus, da palavra para alguém, a gente está fazendo a nossa parte, a gente está plantando uma sementinha, mas quem convence essa pessoa não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Quem convence essa pessoa no momento certo, no momento oportuno, é o Espírito Santo de Deus. Então, essa pessoa com quem eu converso no trabalho estava lá com várias sementinhas no coração e no momento certo ele clamou a Deus e aquela sementinha deu um fruto, porque ele clamou a Deus e Deus deu uma experiência a ele, para provar de que Deus existe, de que Ele é poderoso para transformar a vida dele. Então, eu fiquei muito feliz e resolvi compartilhar com vocês sobre esse testemunho que eu recebi, porque é muito importante que, se você conhece alguém e quer que essa pessoa tenha a vida transformada pelo Evangelho, você não pode parar de falar. Cada sementinha que você planta, às vezes parece que não está dando resultado, mas a sementinha está lá e no momento certo ela vai encontrar terra fértil, vai brotar e Deus vai honrar. Essa que é a questão. Você vai falando, a sementinha fica lá. No momento oportuno, Deus vai honrar você e vai honrar aquela sementinha, vai dar frutos. Deus honrou a palavra que eu tanto dei a ele. Deus honrou com uma experiência, para dizer, ele desafiou a Deus, falou: Deus, se o Senhor existe, que isso saia de mim agora. Deus ouviu e honrou aquela palavra que estava no coração dele, né? Então, a gente não pode se cansar de falar da palavra. Bom, já falei demais aqui, agora eu quero falar um pouquinho sobre a mensagem de hoje. A personagem principal da mensagem de hoje é a minha filha. Por quê? É muito mais fácil você começar a compreender e entender o Evangelho e a palavra de Deus depois que você vira pai e mãe. É muito mais fácil, né? Tem expressões que na Bíblia toda que a gente começa a entender até com mais facilidade. Por exemplo, amor que constrange, favor imerecido, perdoar 70 vezes 7. Todas essas expressões que a gente sempre ouviu no Evangelho, na igreja, elas ficam muito mais fáceis de ser compreendidas e praticadas, inclusive, depois que você vira pai e mãe. É incrível, assim. A minha filha, ela é uma menininha de 3 anos, que é abençoada em todos os sentidos da palavra. Glória a Deus, ela é um presente de Deus na minha vida, na vida da mãe dela. Mas
ela exige que eu pratique todas essas expressões diariamente, assim, né? Ela tem muita energia, muitas vezes eu tenho que... ela tem muita energia, então ela apronta todos o dia inteiro. Então muitas vezes eu tenho que exercer, praticar o perdão, a paciência, né? Todas essas virtudes divinas que Deus pratica conosco, o pai e a mãe têm que praticar com os filhos todos os dias, né? Ainda que ela não mereça, né? Favor imerecido, ainda que ela não mereça, a gente tem que praticar essas virtudes divinas, essas características divinas com ela, né? E sempre que ela fica... Minha filha começou a ir na creche com 1 ano e meio, hoje ela tem 3 anos, né? Depois que ela começou a ir na creche, frequentemente crianças têm, né, gripe, febre, sempre tem, né? Começa a conviver com outras crianças, acaba tendo esses contratempos de ficar sempre doentinha, né, vez ou outra, né? E sempre que ela... É engraçado que sempre que ela passa por um período que ela fica ruim, eu fico um bom tempo depois sem conseguir ficar bravo com ela, assim. Meu coração, ele se enche de misericórdia, se enche de amor, e parece que depois que você vê o período difícil dela, é mais fácil você, quando ela faz alguma coisa errada, você se lembrar que aquilo não faz sentido na sua cabeça, mas a cabecinha dela ainda ela não consegue processar, né? Então a misericórdia, a paciência, parece que ela aflora, né? E aí eu fico imaginando que essa é justamente a dinâmica da nossa relação com Deus também. Só que a diferença é que a gente tá no papel da criança aí, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? A minha filha, ela pratica muitas coisas, claro, na proporção que não fazem sentido, insensatas, né? Claro que na proporção de uma criança. Então, recentemente teve uma cena dela em casa, que essa cena se repete sempre, mas eu vi essa cena recentemente e isso me remeteu a algumas coisas. Então, o que acontece? Sempre que a gente vai jantar, a gente começa a pôr a mesa, ela já percebe a situação, então o que ela faz? Ela não alcança, né, o armário da cozinha para pegar as coisinhas dela ainda. Então ela pega a cadeira da mesa, arrasta até o armário para subir em cima da cadeira e alcançar lá em cima. Só que lá em cima, além das coisinhas dela, né, o garfinho, o pratinho dela e tudo mais, tem coisas perigosas, né, de vidro, de copo de vidro, prato, enfim, né? Então ela arrasta a cadeira e eu preciso interferir naquilo, né? Ela tá tendo... Por quê? Porque ainda ela está tentando adiantar um processo, né? Ela não precisa se preocupar em pôr a mesa. Aquilo não é uma preocupação dela. Ela não alcança o armário ainda para pegar as coisas para pôr a mesa. Mas ela arrasta a cadeira para tentar aumentar o tamanho dela, obviamente, subir na cadeira e pegar as coisinhas dela. O que ela está fazendo? Ela está adiantando os processos. Ela está adiantando um processo. Aquilo não é responsabilidade dela ainda, não é dever dela ainda, e ela não tem ainda a capacidade, a maturidade para realizar aquela ação, para realizar aquela missão de arrumar a mesa. Então ela está puxando a cadeira para adiantar um processo que ainda não convém a ela, né? E aí isso me remeteu à nossa vida, né? Ela me remeteu à nossa vida, porque muitas vezes a gente ainda está no processo e a gente quer adiantar esse processo para chegar ao objetivo, sendo que a gente ainda não está pronto para ele, né? Então, o processo, ele é Deus trabalhando na nossa vida emocional, espiritual, sentimental, financeira, física. O processo é Deus trabalhando na nossa vida para que a gente chegue ao objetivo pronto para aquele objetivo, pronto para realizar aquilo, pronto para servir aquela obra. E muitas vezes a gente, pela falta de paciência, a gente quer usar subterfúgios para adiantar o processo, né? E aí, o processo da minha filha no armário não termina aí, né? Porque recentemente, esses dias essa fez todo esse processo. Aí que acontece? Eu vou lá e eu interfiro antes para que ela não se machuque. Por quê? Porque se eu deixar que ela siga essa quebra de processo, ela vai subir lá, ela vai pegar as coisinhas dela, o pratinho, o copinho dela, que é tudo de plástico, mas ali tem outras coisas que, se ela puxar, pode cair em cima dela, pode machucar, pode causar um acidente. Então eu tenho que interferir para evitar um acidente. Então muitas vezes você está no meio de um processo, está querendo
adiantar esse processo. Deus está olhando, está falando, não é hora ainda, não é hora ainda, e aí Deus vai lá e fecha uma porta. Ele interfere em alguma coisa que vai contra a sua vontade, que vai contra os seus planos, e você acha que é um castigo. Não, Deus está interferindo porque você não está pronto ainda. Você não está pronto ainda, você vai se machucar, você pode causar um acidente, você pode causar um problema ainda maior. Você ainda não está pronto para aquilo. Então Deus acaba interferindo, às vezes fechando uma porta, para evitar que você tenha uma dor, um problema maior. E muitas vezes a gente interpreta algumas ações como punição, né? Como um castigo. Nem sempre é assim, né? Às vezes Deus está... às vezes é um zelo, um cuidado de Deus para que você não abrevie os processos que você tem que passar, né? E aí, recentemente ela fez isso tudo, e aí ela queria pegar... Minha filha é maluca do milho, ela ama milho, se deixar come milho todo dia, o dia inteiro, milho com tudo. E aí, o que ela fez? Ela arrastou a cadeira um pouco pro lado para pegar o milho na despensa. E aí ela começou a puxar a porta do armário. Só que ela colocou a cadeira na frente da porta. Então ela puxava a porta do armário e a porta não abria. E ela continuava puxando porque a cadeira estava na frente, né? E aí ela insistia naquela ação de puxar a porta, achando que ia ter outro resultado e a porta não abria. E aí eu fiquei pensando, quantas portas na nossa vida estão fechadas por cadeiras que nós mesmos colocamos no meio do caminho, né? Existem portas que estão fechadas e que elas não estão sendo abertas porque nós estamos com a cadeira emperrando a porta. Quantas portas emocionais, por exemplo, estão travadas na sua vida porque você está sentado em cima do orgulho, em cima da falta de perdão? Você está sentado na cadeira do orgulho, na cadeira da falta de perdão, né? Na cadeira da falta de humildade. Você não consegue procurar a pessoa para conversar, você não consegue fazer com que as suas emoções sejam mais brandas e alimentar o seu espírito para que o princípio fale mais alto do que a emoção. Às vezes existem portas emocionais na sua vida que estão fechadas, portas sentimentais que estão fechadas, porque você está colocando a cadeira para emperrar essa porta, né? Quando você não pede perdão, quando você não perdoa, quando você não se liberta dessa dor, quando você tem orgulho, quando você não vou buscar, não vou procurar, não vou falar, se quiser que venha falar comigo, e aquela ferida emocional continua na sua vida porque você está sentado em cima do orgulho, né, da falta de perdão. Quantas portas financeiras, portas de oportunidades de negócio, de empregos estão fechadas porque você está sentado na cadeira daquele jeitinho, você continua dando jeitinho para as coisas, você continua tendo algum tipo de ganho desonesto, você continua trabalhando sem estratégia, sem planejamento na sua vida, você continua com a ferida emocional de eu mereço, então você compra tudo e aí você gasta mais do que ganha. E aí as portas financeiras estão fechadas na sua vida porque você está sentado em cima da cadeira que está travando essa porta, né? A Bíblia diz que, por exemplo, se você costuma dar jeitinho em tudo, né? Você está sentindo que as portas financeiras estão travadas na sua vida e você sempre dá jeitinho em tudo. Provérbios diz que Deus odeia balanças desonestas, né? Ganhos ilícitos, abomina esse tipo de coisa. Então, às vezes você nunca se encaixe, isso é uma recomendação muito importante, nunca se encaixe na posição daquele que é abominado ou que na posição daquele que Deus odeia. Deus deixa muito claro no livro de Provérbios e em muitos outros livros da Bíblia o que ele gosta e o que ele não gosta, e você nunca pode se encaixar nas coisas que Deus não gosta, né? Quantas portas espirituais estão fechadas na sua vida também porque você está sentado em cima da cadeira daquele pecadinho, né? Todo mundo tem um pecadinho de estimação, né? Eu passei mais de 20 anos na igreja e sempre ouvi essa expressão, né? Pecadinhos de estimação. A pessoa sempre tem aquele pecadinho que ela insiste em voltar no erro, e volta no erro, e volta no erro, e pede perdão, e volta no erro. É o pecadinho de estimação que a pessoa não larga, tá confortável ali, mas aí esse pecadinho, essa cadeira que você está sentado, tá travando essa porta espiritual, né? Então, a cena da minha filha puxando a porta que estava emperrada pela cadeira que ela mesma colocou, faz sentido para nós? Não faz nenhum sentido. Mas na cabecinha dela, ela ainda não consegue processar isso. Então a gente tem que é muito importante que a gente olhe para nós mesmos, né? Que a gente olhe para dentro de nós e que a gente identifique as cadeiras que a gente colocou para emperrar as nossas portas, né?
Porque muitas vezes Deus está olhando lá de cima e está falando, não fui eu que coloquei isso aí, né? É você mesmo que está se impedindo de acessar o que eu tenho para você, né? Não tem uma razão lógica na cabecinha da minha filha continuar puxando ali o porquê da porta não abrir. Para ela não faz sentido nenhum, mas para Deus faz. E é a mesma coisa para nós, né? Às vezes a gente tem porta que não está abrindo e a gente mesmo está emperrando, que não, a gente olha com a nossa mente, com a nossa cabeça limitada de ser humano, não faz sentido para nós. Mas se a gente olhar um pouquinho para dentro de nós, a gente vai ver que tem cadeira no meio do caminho, tem coisa que está emperrando essa porta, porque Deus quer te abençoar, né? O que Deus tem para você, Ele quer te dar. A única coisa que nos impede de acessar o que Deus tem para nós somos nós mesmos, né? E aí o que acontece? Ela começou a perder a paciência, né? Puxava a porta, não abria, ela queria o milho dela, ela queria o que estava lá dentro, assim como a gente quer o que está dentro da porta de Deus para nós, mas a porta não está abrindo, e ela começou a perder a paciência. Aí ela começou a perder a paciência e ficou brava, ficou irritada, começou a gritar e chorar. E aí quando eu fui lá, com todo o amor, todo o carinho do mundo, da mesma forma que Deus faz conosco, com todo o amor, todo o carinho do mundo, para corrigir ela, repreender ela, mostrar para ela o que ela estava fazendo errado, o que vocês acham que ela fez? Ela aceitou? Não. Ela gritou, chorou, esperneou, ficou brava, né? Não aceitou a repreensão e a correção, ainda que seja feito com todo o amor. E aqui é a palavrinha muito importante de hoje, né? Nós somos exatamente iguais à minha filha e qualquer outra criança, né? Recebemos a repreensão e ficamos com a correção e ficamos bravinhos, gritamos, choramos, esperneando, não entendemos, né? Nos revoltamos, às vezes culpamos a Deus, porque assim, a gente sabe das coisas, né? Nós somos justos, nós entendemos os porquês, Deus é que não entende, né? Na nossa cabeça é sempre assim. Quem tem filho adolescente aí sabe que o filho adolescente sempre acha que sabe mais que o pai e a mãe, né? Então os justos somos nós, quem entende somos nós, Deus não sabe das coisas, né? E a gente se revolta e culpa a Deus, né? Você faz o que quer, toma o caminho que quer, faz o que tem sentido para você, não busca o conselho dele, não busca a orientação dele, não busca a orientação de quem já viu o teu futuro, de quem pode te guiar pelos caminhos certos, de quem tem o melhor plano para sua vida, planos de bem, não de mal, para dar o fim que tu desejas, está lá em Jeremias 29:11, né? A gente esquece que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e a gente passa a achar que a nossa vontade é que deveria importar e prevalecer, né? E aí a gente não aceita a repreensão, não aceita a correção, e aqui vai uma coisa muito importante, né? Porque a repreensão ela é o nível mais alto para você adquirir sabedoria. Você pode adquirir sabedoria lendo um livro, fazendo um curso, estudando, né? Você pode adquirir sabedoria de muitas formas diferentes, mas todas essas formas que eu acabei de falar são processos. Quando você estuda, ou você lê um livro, ou você pesquisa, enfim, ou você faz um curso, tem uma aula, você está adquirindo sabedoria, é um processo, né? Você está maturando, amadurecendo a sabedoria dentro de você. A repreensão, ela é o nível acima disso tudo, né? É o nível mais rápido, direto e eficaz de você receber sabedoria. Quando você é repreendido por Deus, por algo que você está fazendo ou deixando de fazer, e Ele fala, não faça isso, não faça aquilo, faça dessa forma, você está adquirindo sabedoria, é uma dose assim, direta e instantânea de sabedoria, né? Não é um processo. E aceitar a repreensão e amar a repreensão é o princípio da sabedoria, né? O temor a Deus e a repreensão são o princípio da sabedoria. Tá escrito lá no livro de Provérbios que para você ter sabedoria, você tem que amar a repreensão e você tem que tem que temer a Deus, né? Quem não ama a repreensão, não ama a sabedoria, né? A sabedoria no livro de Provérbios, ela fala em primeira pessoa, principalmente no capítulo 8, depois, se vocês quiserem ler, é muito bom o capítulo 8. Ela fala, o livro de Provérbios, ele deixa claro a entidade da sabedoria, né? Você não deve orar para a sabedoria, não existe base bíblica para você orar para a sabedoria, né? Você ora a Deus em nome de Jesus, mas a sabedoria, fica claro no livro de Provérbios que ela é uma entidade, né?
que ela é uma pessoa, ela fala em primeira pessoa. E ela fala que ela ama os que a amam. E para amar a sabedoria, você tem que amar a repreensão. A repreensão, quando você chega no nível de aceitar, amar a repreensão e a correção, você chegou no último nível da sabedoria divina. Quem quer saber, tá lá no livro de Tiago, quem quer sabedoria, peça a Deus que Ele a dá livremente. Ele vai te dar a sabedoria, mas Ele vai fazer você passar por situações para adquirir a sabedoria. Você não vai cair um pozinho do céu na sua cabeça e pum, agora você é sábio. Não, você vai passar por situações. E essas situações muitas vezes passam pela repreensão. Então, amar a repreensão significa que você ama a sabedoria. E a repreensão, você pode ler livro, você pode fazer o que você quiser para adquirir sabedoria. É válido, faço, eu também faço. Mas nós temos que amar a repreensão, porque ela é o último nível da aquisição da sabedoria, É o nível mais alto e mais rápido, é instantâneo. Não faz isso, faz aquilo. Você tem que aceitar a repreensão, acatar a repreensão, ainda que isso seja muito difícil, porque isso vai contra o seu orgulho, vai contra o seu amor próprio, fere a sua vontade. Mas está escrito na palavra que quem ama a sabedoria tem que amar a repreensão, e a repreensão ela é um nível mais alto para que você adquira a sabedoria, Tanto que, mas por que eu vou querer sabedoria? Sabedoria é a coisa mais importante, e quem falou isso foi ninguém mais, ninguém menos do que o rei Davi. Lá em Provérbios capítulo 4, tem uma sessão, acho que é a partir do versículo 4, se eu não me engano. Mas tem ali uma sessão de mentoria entre o rei Davi e o filho dele Salomão. O rei Davi era o rei mais poderoso, foi o rei mais poderoso da história de Israel. Ele era o rei de Israel, ele tinha todas as riquezas que você imagina, tinha mais de 700 esposas e concubinas, tinha acesso a tudo do bom e do melhor no mundo. Ainda assim, quando ele teve que dar um conselho ao filho dele, ele disse ao filho dele: filho, vende tudo o que tens e adquire a sabedoria, porque a sabedoria é a coisa mais importante. Salomão, quando Deus aparece a ele e oferece a ele para que ele peça qualquer coisa que Deus daria a ele, ele pede sabedoria para guiar o povo, porque com a sabedoria todas as outras coisas são consequência, eu quero ficar rico, quero ter dinheiro. Se você tiver sabedoria, o dinheiro é consequência. Mas se você tem muito dinheiro, a sabedoria não é consequência, É aquela história de que você não ensina a pescar, você não dá o peixe, você ensina a pescar, Então, para um homem que era poderoso, que era o maior rei da história de Israel, que tinha acesso a tudo do bom e do melhor no mundo, a coisa mais importante era a sabedoria. Então nós temos que ter foco nisso e buscar a sabedoria acima de todas as coisas, a sabedoria de Deus, a sabedoria divina acima de todas as coisas. Provérbios, praticamente todos os capítulos de Provérbios falam da importância de você buscar a sabedoria, que a sabedoria é mais valiosa do que o ouro e que a prata, que ela é a coisa mais importante que nós devemos ter e buscar, E aí, enfim, a minha filha tem me ajudado muito a entender melhor a palavra de Deus e a viver melhor a palavra de Deus, Tem uma outra passagem que diz que lá em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, eu acho. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, se eu não me engano, que é uma passagem famosa que fala, eu vou confirmar aqui, gente, Lamentações, versículo 3, isso, 22 e 23, é isso mesmo, gente, eu vou até ler para vocês. Capítulo 3, versículos 22 e 23. Eita, tem uma ambulância passando aqui, gente. Que o Senhor abençoe e acompanhe essa ambulância até o destino e a pessoa que está lá dentro, amém? Gente, Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 23. 22 e 23, aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso aqui também ficou mais fácil de entender com a minha filha, porque por mais que ela apronte, por mais que ela dê trabalho, teste a minha paciência, eu nunca vou desistir dela. Eu sempre botar pronto para o próximo abraço, para orientá-la de novo, para colocá-la no caminho certo de novo. Eu nunca vou desistir dela, assim como Deus nunca vai desistir de você, como Ele nunca desistiu de mim. Eu ignorei a palavra dele
pisei na misericórdia de Deus durante mais de 20 anos, porque eu conhecia a palavra e não a seguia. Eu escolhi viver uma vida longe dele, ainda que eu conhecesse a palavra. E isso é pisar na misericórdia de Deus. E por mais que a gente pise e faça tudo errado, na manhã seguinte a misericórdia de Deus se renova na nossa vida, né? E é assim, né? Com nossos filhos, né? Por mais que eles errem, aprontem e façam todas, né? A gente está sempre pronto para o próximo abraço. E não é nem na manhã seguinte, não, é 5 minutos depois, né? Para a próxima palavra de carinho, para a próxima manifestação de amor. Isso nunca passa, isso sempre se renova, isso só aumenta. Então, assim como a gente não desiste dos nossos filhos, quem ainda não é pai e mãe, um dia vai entender, né? Mas tenha certeza que mesmo sem você ser pai e mãe, mesmo que você ainda não consiga viver o que eu estou falando aqui, a misericórdia de Deus, ela sempre se renova sobre a sua vida a cada manhã, por mais que você erre. Então seja grato por isso, agradeça todas as manhãs, porque Deus não desiste de você e Ele nunca vai desistir, né? Eu falei aqui de repreensão, tem uma passagem que fala que aquele que é muitas vezes repreendido, uma vez cai e não se levanta, né? Será irremediavelmente destruído, né? Apesar disso, se você sofre muitas repreensões na mesma área da sua vida, saiba que uma hora você vai cair irremediavelmente. Mas mesmo que isso aconteça, a palavra também diz que Deus não resiste a um coração contrito e arrependido, e a misericórdia dele sempre se renova na nossa vida. Então, se você caiu, se você recebeu a repreensão financeira, espiritual, emocional, se você recebeu essa repreensão, ignorou e hoje está caído, achando que acabou para você, saiba que o que está acontecendo na sua vida faz parte. A palavra de Deus nos alerta sobre isso, mas que não é o fim, não é o destino final. Você caiu, você vai ter que, se você foi muitas vezes repreendido e caiu, você vai ter que arcar com essas consequências, você vai ter que passar por isso. Mas Deus tem misericórdia, e a misericórdia dele se renova a cada dia, a graça dele se renova a cada dia na nossa vida, e ele tem algo novo para você. Então ele não desiste de você, assim como nós pais não desistimos dos nossos filhos, ou nós não desistimos das pessoas que nós amamos, né? Então sempre haverá um caminho, sempre haverá a quem voltar, ele sempre estará esperando por você. Ainda que você tenha sido repreendido, tenha ignorado, Ele está de braços abertos para te receber. Então não desista de Deus, porque Ele não desiste de você. Não desista da palavra, porque ela é eficaz e a palavra não volta vazia. Como eu comecei lá na frente falando do testemunho, eu falei da Bíblia, até que chegou um momento em que Deus deu uma experiência para essa pessoa. Então a palavra de Deus não volta vazia. Você pode estar falando e pode não estar tendo efeito nenhum. Ou você pode estar ouvindo. Você pode ser a pessoa que está ouvindo e não está tendo efeito nenhum. Você acha que nada muda, mas a sementinha está aí, né? Uma hora ela vai encontrar a terra fértil. Mantenha-se aberto a Deus. Mantenha-se com o coração aberto a receber a palavra de Deus. E peça que Ele se manifeste para você. Assim como esse meu amigo fez. Ele testou a Deus, né? Ele recebeu a palavra, a sementinha estava lá dentro dele e ele testou a Deus, desafiando Deus. Deus, se o Senhor existe, agora é a hora de me mostrar. Prova. Porque Deus vai honrar, né? No momento certo, no momento oportuno, Deus vai honrar. Deus não te esqueceu. Deus tem algo para você. Deus tem um plano para sua vida. Você vai ser uma pessoa muito melhor, um pai, uma mãe muito melhor quando essa sementinha começar a florescer na sua vida. Você vai ser um funcionário muito melhor. Se você é chefe, você vai ser um chefe muito melhor. Se você é empresário, você vai ser um empresário muito melhor. A partir do momento que você deixar essa sementinha florescer no seu coração. Então tenha sempre em mente de que Deus está sempre pronto para te receber de volta. Eu sou prova disso. Eu fiquei 20 anos pisando na misericórdia de Deus.
escolhendo viver no pecado, escolhendo viver do jeito que eu queria, da forma que eu queria, mesmo conhecendo a palavra. Então nunca é tarde, né? Nunca é tarde pra gente voltar, porque Deus tem poder de remir o tempo. Eu já falei isso aqui, né? Deus tem poder de remir o tempo que você acha que desperdiçou. Na verdade, isso tudo pode ter sido um processo, né? Não adiante os processos também da sua vida, como eu falei lá na frente. Não tente colocar subterfúgios, atalhos. Não tome atalho, não existe atalho no reino de Deus. No reino de Deus tudo é passo a passo, tudo é processo, tudo é devagarinho, nada nasce grande, né? Quem nasce grande é monstro, né? Jesus nasceu pequenininho, foi uma sementinha lá no ventre de Maria, nasceu um bebezinho, foi crescendo, amadurecendo, passou pelos processos, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado. Tudo é um processo. No reino de Deus não tem atalho, no reino de Deus não tem jeitinho. No reino de Deus tudo é um processo. Nós temos que suportar esse processo, né? Quando nós estamos no processo, nós tendemos a blasfemar, a reclamar, a murmurar, a falar, mas isso não resolve, isso não muda o futuro. Então troca a murmuração e a reclamação por oração. E oração muda futuro, né? Murmuração só vai te manter no deserto. Quanto mais cedo você aprender, mais cedo você sai do deserto. E quando você sair do deserto, Deus vai ter algo muito especial preparado para você. Amém? Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Uma boa semana para todo mundo. Uma boa semana na presença de Deus. Busquem a palavra de Deus, né? Busquem a sabedoria divina, né? E busquem a sabedoria divina como se fosse a coisa mais preciosa da sua vida. Clame pela sabedoria, né? A sabedoria em Provérbios, lá capítulo 8, ela diz que quem não tem sabedoria é porque não está clamando, não está desesperado em busca dela. Então clame pela sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus vai mudar a sua vida, amém? Já falei demais, gente. Fique com Deus, até semana que vem. Deus abençoe a semana de vocês. Valeu! Gente, espera aí, antes de eu dar stop aqui, quase, hein? Antes de eu dar stop, se você curtiu, gostou do vídeo, acho que tem alguém que precisa ouvir, curte, comenta, compartilha, dá aquela força para que esse projeto siga em frente, para que esse projeto cresça, né? Quanto mais pessoas forem atingidas pela palavra, pelo evangelho de Deus, melhor. Lembrem-se que Bíblia não é religião, então se você tem alguma resistência por causa de alguma experiência passada que você teve, por causa de alguém que te escandalizou com o evangelho, esqueça isso. Esqueça. Isso é a cadeira que está travando a sua porta espiritual. E você mesmo está colocando essa cadeira, né? Não tire suas conclusões pelas pessoas que te escandalizaram, né? Busque o evangelho de Deus da maneira que ele é, da maneira como ele é verdadeiramente, e eu tenho certeza que ele vai transformar a vida de vocês, amém? Então fiquem com Deus, valeu, boa semana para todo mundo.